Existe um momento na vida de todo ser humano em que algo dentro dele desperta. Um momento silencioso, quase invisível, em que a pessoa começa a perceber que talvez esteja vivendo muito abaixo do seu verdadeiro potencial. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha olhado para o espelho e se perguntado em silêncio: será que eu nasci para algo maior do que isso? Muitas pessoas passam a vida inteira ignorando essa pergunta. Elas seguem a rotina, os mesmos caminhos, os mesmos medos, e aos poucos deixam seus sonhos adormecerem. Mas algumas pessoas fazem algo diferente. Elas decidem acreditar novamente. Elas decidem imaginar uma vida maior. Elas decidem viver como se seus sonhos já estivessem a caminho de se tornar realidade. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Hoje você vai entender como a mente humana pode transformar destino em escolha, como a fé pode fortalecer seus passos e como pequenas decisões podem mudar completamente o rumo da sua vida. Mas antes de começarmos essa jornada, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você acredita no poder da mente, se você acredita que é possível transformar sua vida, inscreva-se agora no canal, porque aqui nós falamos sobre crescimento, mentalidade e transformação. Deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam despertar para o seu verdadeiro potencial. E eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Qual é o sonho que você nunca desistiu de ter? Antes que algo exista no mundo físico, ele existe primeiro em sua mente. Deixe-me falar com você agora, como se estivéssemos sentados frente a frente, em uma conversa que pode mudar tudo. Você já se permitiu realmente imaginar sua vida como deseja? Não aquela vida moldada pelas circunstâncias ou pelas expectativas dos outros, mas a sua vida, exatamente como você sonha. Pergunte-se: estou vivendo meus sonhos ou apenas reagindo à rotina? Muitas pessoas passam anos no piloto automático, aceitando a mediocridade como normal. Mas eu lhe digo, isso não precisa ser seu destino. A mente humana é uma fábrica infinita de possibilidades, um motor capaz de transformar qualquer visão em realidade tangível. Afirme comigo: eu vejo meu futuro claramente e ele já está acontecendo. Sinta essas palavras, porque não são apenas palavras. São sementes que, quando plantadas na mente com fé e ação, crescem e florescem. Lembre-se sempre do que eu, Napoleon Hill, escrevi: o que a mente pode conceber e acreditar, pode conquistar. Agora, feche os olhos por um instante e visualize. Cada detalhe da sua vida ideal, os lugares, as pessoas, as oportunidades, já está acontecendo dentro de você. A diferença entre quem sonha e quem conquista é que o conquistador vê primeiro, acredita e depois age. Hoje, convido você a dar o primeiro passo. Permita-se imaginar com todos os sentidos e veja como o mundo começará a se alinhar para que seus sonhos se tornem realidade. Se o poder da mente cria o seu futuro, então a fé é o combustível que dá vida a essa criação. Não estou falando de uma fé passiva, que se limita a esperar milagres. Falo de uma fé ativa, uma crença inabalável em sua própria capacidade de transformar a realidade. Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair oportunidades, mesmo diante das dificuldades? Isso não é sorte, é fé aplicada com ação e propósito. Pergunte-se agora, olhando para dentro: eu realmente acredito que mereço alcançar meus sonhos? Essa pergunta pode parecer simples, mas carrega a chave de toda a sua transformação. Se houver dúvida, se houver medo, você ainda não plantou a semente correta em sua mente. E eu lhe digo, com toda convicção, o que a mente crê com intensidade, a vida confirma com resultados. Quando você se olha no espelho, veja mais do que um reflexo.
Veja o potencial infinito que habita dentro de você. Olhe nos seus próprios olhos e diga: eu sou capaz, eu mereço, nada vai me deter. Sinta essas palavras reverberarem em cada célula do seu corpo. Essa é a força da fé. Ela não espera, ela age, ela move montanhas antes mesmo que você perceba. E não pense que a fé é um dom raro reservado a poucos. Ela é um princípio universal, acessível a todos que a cultivam com disciplina. Napoleon Hill dizia: a fé é a visualização e a crença naquilo que você ainda não vê. Imagine agora, por um momento, sua vida completamente alinhada à sua fé. Os obstáculos parecem menores, as portas se abrem, e cada passo que você dá é acompanhado de confiança. Afirme comigo, com toda a intensidade que puder: minha fé é minha força. Eu transformo cada desafio em oportunidade. Eu acredito e por isso já conquisto. E lembre-se, acreditar não significa apenas desejar. A verdadeira fé exige ação imediata. Se você acredita, então age. Se você age, então cria. E quando cria com fé, você transforma cada sonho em realidade concreta. Agora, feche os olhos novamente e imagine. A vida que você sempre quis não é um futuro distante, ela já está acontecendo, pois a fé torna o invisível visível. Cada pensamento, cada ação, cada decisão que você toma hoje está moldando esse futuro. Não espere mais um minuto para viver como se seus sonhos já fossem reais. A mente humana é poderosa, mas sozinha não cria nada além de ideias e sonhos. Para transformar o imaginário em realidade, é preciso dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parece incerto. Muitas pessoas gastam anos planejando, esperando o momento perfeito, sem perceber que o momento perfeito é aquele que você decide criar. Eu já observei isso milhares de vezes. Homens e mulheres que tinham os mesmos recursos e talentos que outros, mas que nunca agiram, permanecem invisíveis. Aqueles que ousaram dar o primeiro passo, mesmo com medo, acabam transformando o mundo ao seu redor. Imagine um jovem que passa noites a fio, sonhando com uma vida de sucesso, mas quando chega a hora de agir, hesita. Ele sente o peso das responsabilidades, o julgamento alheio, a sombra do fracasso. É nesse momento que a maioria recua. Mas os que conquistam sabem que a hesitação é inimiga da oportunidade. Eles entendem que a ação não é apenas física, mas mental, emocional e espiritual. Mover-se, decidir, persistir, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando a estrada é íngreme. A ação imediata cria momentum. Cada passo, cada tentativa, cada pequeno esforço lançado ao mundo gera ondas que crescem silenciosamente até se tornarem uma maré poderosa. Hill me ensinou que o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente, mas desejo sem ação é apenas ilusão. É preciso transformar cada centelha de entusiasmo em movimento concreto. Até mesmo os obstáculos se tornam aliados quando se age. Cada dificuldade ensina, molda, fortalece. E muitas vezes, aquilo que parecia uma barreira insuperável se revela um trampolim. E pense comigo, quantas vezes você perdeu oportunidades porque esperou pelo momento certo? Quantas vezes a vida passou diante dos seus olhos enquanto você se prendia a planos detalhados e perfeccionismo? A verdade é que o mundo recompensa aqueles que se atrevem a agir antes que estejam prontos. A prontidão absoluta nunca chega. A ação é a ponte que liga o sonho à realidade, e cada passo que você dá, por menor que pareça, aproxima você daquilo que deseja. Napoleon Hill dizia que o medo e a procrastinação são inimigos da realização. Eles surgem para testar sua determinação, para medir se você realmente deseja aquilo que diz desejar. Mas quando você decide agir, mesmo em meio ao medo, mesmo sem garantias, começa a experimentar uma mudança fundamental.
O universo responde à sua iniciativa. Portas se abrem, encontros acontecem, ideias florescem e, de repente, você percebe que o primeiro passo foi, na verdade, o mais poderoso de todos. A ação imediata também ensina sobre responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade de criar sua própria vida, não há espaço para culpar as circunstâncias, as pessoas ou o destino. Cada resultado, cada vitória e cada derrota passa a ser um reflexo da sua determinação, da sua coragem e da sua persistência. É nesse processo que se descobre não apenas o caminho para o sucesso, mas também a força interior que sustenta qualquer conquista. Ao refletir sobre isso, imagine a vida que você deseja. Ela não espera por perfeição. Ela não se curva às dúvidas. Ela responde àqueles que se atrevem a agir. A cada passo dado com convicção, você se aproxima mais do seu sonho. E mesmo que o caminho seja longo, tortuoso e cheio de desafios, cada movimento deixa um rastro de aprendizado, experiência e crescimento. Agir hoje é plantar sementes que florescerão amanhã, e muitas vezes mais rápido do que você imagina. Se você entendeu o poder da imaginação e o impacto da ação imediata, então está pronto para compreender algo ainda mais profundo: a força da mente. Napoleon Hill dizia em seus escritos que a mente humana é o verdadeiro terreno de batalha entre sucesso e fracasso. Cada pensamento que você permite habitar em sua consciência tem o poder de construir ou destruir a realidade que você deseja criar. Imagine por um instante que cada ideia, cada dúvida, cada esperança que você sente não é apenas um sentimento passageiro, mas uma energia tangível que molda o mundo ao seu redor. É assustador quando percebemos o quanto somos poderosos e, ao mesmo tempo, é libertador. Você já se deu conta de como a mente pode nos aprisionar? Medos sutis, crenças herdadas, vozes que dizem que você não é capaz. Todas elas são como correntes invisíveis, impedindo que muitos avancem. Mas assim como essas correntes podem nos prender, a mente também pode nos liberar. Tudo depende de onde você coloca seu foco. Napoleon Hill afirmava: a mente é um jardim. Se você plantar sementes de dúvida, medo e limitação, colherá derrotas. Se plantar coragem, fé e persistência, colherá triunfos. Mas agora feche os olhos e reflita. Quantas vezes você se limitou simplesmente porque acreditou em uma voz interna que dizia: não posso? Quantas oportunidades deixaram de existir porque você permitiu que pensamentos de incerteza dominassem seu julgamento? A força da mente não está apenas em sonhar ou imaginar. Ela está na disciplina de manter o foco nos resultados que deseja, independentemente do que o mundo ao redor diz ou faz. A mente humana é surpreendentemente resiliente. Em muitas ocasiões, pessoas comuns, com recursos limitados e sem conexões poderosas, conseguiram conquistas que pareciam impossíveis. Por quê? Porque aprenderam a controlar seus pensamentos, a dirigir sua atenção como se fosse um raio de luz, concentrado sobre um ponto que irradiava energia. É como um artista que molda sua obra, ou um escultor que vê a forma perfeita dentro de um bloco bruto de mármore. Cada pensamento focado é uma ferramenta. Cada decisão mental é um golpe de cinzel, esculpindo a realidade que você deseja. E não pense que essa força surge de um talento especial ou de uma sorte milagrosa. Não. Ela surge do treinamento diário, da disciplina silenciosa, da prática constante de observar a própria mente. Hill chamava isso de autocontrole mental, a capacidade de filtrar pensamentos inúteis, de rejeitar dúvidas e de abraçar apenas aquilo que fortalece, eleva e aproxima você do seu objetivo. Imagine, então, que você está sozinho em uma sala silenciosa, enfrentando seus medos mais íntimos. Cada pensamento que surge é uma batalha,
Você pode permitir que o medo vença, ou pode usar a força da mente para transformá-lo em aprendizado, em motivação, em impulso para avançar. A força da mente também está na sua capacidade de visualizar o sucesso antes de ele se manifestar. Pense em cada detalhe do seu sonho, os sons, as cores, os cheiros, as sensações. Quanto mais real você conseguir tornar essa imagem em sua mente, mais próxima ela se tornará da realidade. Napoleon Hill enfatizava que grandes realizadores não esperam pelo mundo. Eles constroem o mundo dentro de si primeiro. É nesse campo mental que o sucesso nasce, muito antes de aparecer na vida física. E ainda mais importante, a força da mente não é apenas sobre conquistar riqueza ou poder, é sobre conquistar a si mesmo. O verdadeiro desafio não é controlar o mundo externo, mas dominar o mundo interno. Seus pensamentos, suas emoções, suas reações. A pessoa que domina sua mente torna-se imbatível, capaz de transformar adversidades em oportunidades e derrotas em aprendizados. Até mesmo o fracasso, quando enfrentado com clareza mental, se torna um mestre, mostrando caminhos que a mente distraída jamais perceberia. Pense também nas mentes que moldaram a história, inventores, líderes, artistas. Todos eles enfrentaram dúvidas, crises e limitações externas. Mas suas mentes permaneceram firmes no objetivo, focadas no que poderia ser criado, em vez de se distrair com o que parecia impossível. Assim é a força da mente, um poder silencioso, constante, que cresce a cada dia em que você pratica atenção, disciplina e foco. Então pergunte a si mesmo, quantas possibilidades você ainda não explorou porque não acreditou na força que habita em você? Quantos sonhos foram adiados? Quantas ideias foram descartadas, simplesmente porque você permitiu que o ruído externo ou o medo interno dominasse sua mente? A força da mente não é apenas potencial, ela é ação contínua, vigilância constante, a habilidade de transformar o invisível em real, o improvável em alcançável. Se você começar hoje, mesmo com passos pequenos, a treinar sua mente, a observá-la, a direcioná-la com clareza e propósito, perceberá que nada mais será impossível. Cada pensamento se tornará uma engrenagem, cada decisão um motor, cada desafio uma oportunidade para fortalecer essa força interior que Napoleon Hill chamava de o maior tesouro de qualquer ser humano. Pois no fim, tudo que você conquista primeiro acontece dentro da mente e só depois se manifesta no mundo externo. Se você já explorou o poder da mente e sentiu a energia da ação imediata, então está pronto para compreender algo ainda mais essencial: o propósito. Napoleon Hill dizia que um objetivo definido é a base de toda realização. Sem propósito, até mesmo o talento mais extraordinário pode se perder no vazio, e até a ação mais intensa se torna inútil. Pergunte-se neste momento: qual é a verdadeira razão pela qual você deseja conquistar seus sonhos? Não a razão superficial, nem a que os outros aprovam, mas aquela que queima dentro de você, que não deixa você dormir à noite, que desperta seu coração antes mesmo do sol nascer. Muitas pessoas passam a vida inteira se movendo, correndo de um lado para outro, realizando tarefas que parecem urgentes, mas que são completamente irrelevantes para seus sonhos reais. Elas confundem ocupação com progresso, barulho com ação, movimento com crescimento. Mas quem alcança grandes conquistas sabe a diferença. Cada passo dado precisa ser direcionado pelo propósito. Cada decisão precisa se alinhar com o que realmente importa, porque só assim o esforço se transforma em resultados concretos. Imagine um rio que corre sem direção. Ele pode ser largo, profundo, veloz, mas se não encontrar seu leito, ele se dispersa, se perde, evapora. O propósito é o leito do seu rio. Ele direciona cada pensamento, cada ação, cada esforço,
transformando energia dispersa em força concentrada. É ele que dá sentido às longas horas de trabalho, às noites de dúvida, às batalhas silenciosas que ninguém vê. É ele que permite que você persista quando tudo ao redor parece conspirar contra você. Ter clareza de propósito não significa apenas saber o que você quer. Significa entender o porquê de cada escolha. Por que você deseja riqueza? Por que busca sucesso? Por que quer impactar o mundo? Quando o porquê é profundo e verdadeiro, ele se torna inquebrável. Obstáculos deixam de ser barreiras. Eles se tornam testes, oportunidades de reafirmar sua determinação. Dificuldades deixam de ser ameaças, tornam-se sinais de que você está no caminho certo, de que sua visão é valiosa o suficiente para enfrentar resistência. E não pense que clareza de propósito surge de um insight repentino. Ela se constrói lentamente, como uma escultura, lapidando dúvidas, erros e medos. Hill enfatizava que o propósito firme nasce da introspecção e do autoconhecimento. É necessário olhar para dentro, sem medo, sem desculpas, e enfrentar as verdades desconfortáveis sobre você mesmo, seus talentos, suas limitações, suas paixões e suas ambições. Somente ao compreender completamente quem você é e o que realmente deseja, você será capaz de direcionar sua energia de forma poderosa e efetiva. A clareza de propósito também ilumina a direção das suas escolhas. Quando cada ação está alinhada com o que você verdadeiramente quer, decisões que antes pareciam difíceis tornam-se naturais, quase inevitáveis. Você começa a notar padrões, oportunidades que antes passavam despercebidas, conexões que surgem exatamente quando são necessárias. É como se o universo começasse a conspirar silenciosamente a seu favor, trazendo recursos, ideias e aliados inesperados. Mas tudo isso só acontece quando o propósito é claro, definido e inabalável. E aqui está algo que poucos compreendem plenamente. O propósito verdadeiro não é apenas pessoal, ele é expansivo. Ele não busca apenas satisfazer desejos individuais, mas impactar o mundo, deixar uma marca, criar valor. Hill escrevia que a riqueza real, física ou espiritual, não pode ser medida apenas em dinheiro. Ela é medida pelo impacto que você cria na vida de outros. Um propósito alinhado com essa perspectiva transcende limitações, inspira outras pessoas, cria redes de colaboração e transforma sonhos pessoais em legados duradouros. Ao refletir sobre sua própria vida, pergunte-se: você está vivendo com clareza de propósito ou está flutuando à deriva, permitindo que as circunstâncias ditem seu caminho? Cada dia sem propósito é um dia desperdiçado. Mas cada passo consciente, cada ação deliberada, cada esforço focado é uma declaração silenciosa. Você sabe para onde vai e está disposto a enfrentar o que for necessário para chegar lá. O propósito, então, não é apenas um guia. É uma força invisível que move você com intensidade, que sustenta sua fé, que alimenta sua ação e que mantém sua mente firme diante do caos. Ele transforma a visão em realidade, o desejo em conquista e a vida comum em extraordinária. Quanto mais clara for a visão que você tem de si mesmo e do futuro que deseja criar, mais poder você terá para enfrentar os desafios inevitáveis que surgirão. E lembre-se, até mesmo quando o caminho parece tortuoso, quando as derrotas parecem esmagadoras, quando a dúvida sussurra que você não é capaz, o propósito firme mantém você erguido. Ele é o fio condutor que liga imaginação, fé e ação, transformando o ordinário em extraordinário. Quem domina seu propósito, domina sua vida. Quem domina sua vida, cria sua realidade. Se você entendeu o poder da mente, a força da fé, a importância da ação e a clareza de propósito, então está pronto para enfrentar o desafio que separa os sonhadores dos vencedores: a persistência.
Napoleon Hill dizia, e eu repito aqui com toda a convicção, que a falta de persistência é uma das principais causas do fracasso. É fácil sonhar, imaginar e até agir quando tudo está tranquilo, quando os ventos sopram a favor. Mas a verdadeira medida de um indivíduo surge nas tempestades, quando o caminho se torna árduo e as dificuldades parecem intermináveis. Imagine por um instante um homem ou uma mulher enfrentando uma sequência de fracassos. Cada porta que se fecha, cada investimento que não dá certo, cada crítica recebida poderia ser suficiente para destruir o espírito de qualquer pessoa comum. Mas há aqueles que persistem. Eles se levantam uma vez, 2 vezes, 100 vezes, mesmo quando o corpo está cansado e a alma duvida. Esses são os que, silenciosamente, constroem o sucesso. Porque o mundo recompensa não a perfeição, mas a capacidade de continuar, de resistir, de aprender com cada tropeço e usar cada erro como impulso para avançar. Persistência não é apenas continuar por teimosia, é continuar com estratégia, é aprender a cada passo, adaptar-se sem abandonar o objetivo final. Hill enfatizava que o fracasso não existe para quem persiste. O fracasso é apenas uma oportunidade de recomeçar, desta vez com mais inteligência, mais experiência e mais determinação. Cada obstáculo se torna uma lição. Cada dificuldade se transforma em um mestre silencioso. E acredite, aqueles que entendem isso nunca perdem completamente, porque cada tentativa, cada esforço contribui para o crescimento e aproxima a pessoa da realização de seus sonhos. E ainda assim, a persistência é testada de maneiras que muitas vezes parecem injustas. Amigos podem duvidar, concorrentes podem tentar desestabilizar e o próprio corpo e mente podem ceder à fadiga. Mas é justamente nesses momentos que a persistência revela sua verdadeira força. Não se trata de uma ação isolada, trata-se de uma disciplina contínua, de uma escolha diária de continuar, mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. Napoleon Hill dizia: as pessoas que falham mais cedo do que outras o fazem simplesmente porque desistem cedo demais. Imagine caminhar por um deserto interminável, onde cada passo é pesado, o sol escaldante acima e a água parece nunca aparecer. Muitos desistiriam, mas aquele que persiste, que continua movendo-se mesmo sem ver o horizonte, é quem eventualmente encontra o oásis. A vida funciona da mesma forma. Cada dificuldade enfrentada, cada obstáculo superado, não é apenas um teste de resistência. É um passo necessário no caminho para a grandeza. Quem não aprende a persistir permanece à margem de suas próprias possibilidades. E aqui está algo que poucos percebem. A persistência não é apenas sobre resistir, é sobre manter a visão viva no coração enquanto enfrenta a realidade difícil do mundo. É sobre lembrar-se diariamente do motivo pelo qual começou, daquilo que deseja criar, e permitir que essa lembrança seja mais forte que qualquer desânimo ou frustração. Pessoas persistentes têm algo que os outros não têm, um compromisso silencioso, mas inquebrantável, com seus próprios sonhos. Elas não esperam por facilidades, elas fazem o impossível se tornar possível. Ao refletir sobre sua própria vida, pergunte-se: quantas vezes você recuou diante de um desafio, permitindo que o medo ou a dúvida determinassem seu destino? Quantas vezes um obstáculo fez você questionar se valia a pena continuar? A verdade é que todo desafio que você enfrenta é uma oportunidade de fortalecer sua persistência, de provar a si mesmo que é maior do que qualquer dificuldade. E, eventualmente, cada obstáculo vencido deixa uma marca de experiência, coragem e sabedoria que ninguém pode tirar de você. Hill sempre lembrava que a persistência é a ponte entre o desejo e a realização. Sem ela, sonhos permanecem apenas sonhos.
Com ela, até o menor esforço diário se acumula e cria resultados extraordinários. Aqueles que cultivam a persistência aprendem a valorizar cada pequeno passo, a celebrar cada avanço e a entender que, mesmo quando a vitória parece distante, ela está mais próxima do que imaginam, pois cada movimento firme, cada decisão consciente, aproxima-os inevitavelmente de seu objetivo final. E, finalmente, a persistência nos ensina sobre nós mesmos. Ela revela uma força interior que muitos desconhecem, um potencial que só é despertado sob pressão, um espírito que se recusa a se curvar diante da adversidade. Quem persiste não apenas alcança objetivos, quem persiste transforma-se na própria prova viva de que a grandeza não é questão de sorte, mas de determinação, coragem e vontade inquebrantável de continuar, mesmo quando todos os sinais parecem indicar que desistir seria mais fácil. Se você já caminhou pelos capítulos anteriores, sentiu o poder da mente, a força da fé, a necessidade da ação e a clareza do propósito, então está pronto para compreender um dos segredos mais profundos da realização: a união entre visualização e emoção. Napoleon Hill dizia que o desejo é apenas uma faísca. A emoção é o combustível que o transforma em fogo. Sonhar não basta. Sentir cada conquista antes mesmo de ela se materializar é o que distingue os visionários dos meros sonhadores. Imagine por um instante uma tela em branco diante de você. Essa tela é sua vida, e cada pensamento, cada sentimento, cada lembrança é uma cor, um traço, um som que você adiciona a essa obra-prima. Visualizar significa olhar para essa tela com clareza, ver cada detalhe da vida que deseja construir, as paisagens, os sons, os aromas, as pessoas que caminham ao seu lado. Mas visualizar sozinho é insuficiente. A emoção transforma a imagem mental em algo tangível. Sem emoção, a visualização é como uma fotografia sem vida. Com emoção, ela se torna um filme, vívido, pulsante, que inspira cada ação subsequente. E a emoção verdadeira não é apenas entusiasmo passageiro. Ela é profunda, intensa, ligada a cada fibra do seu ser. É aquela sensação que faz seu coração acelerar, que faz suas mãos tremerem de expectativa, que traz lágrimas aos olhos enquanto você imagina a realização de seus sonhos. Essa emoção que comunica ao universo, ao mundo e à sua própria mente que você está pronto para receber, pronto para agir, pronto para conquistar. Hill nos ensinou que a mente reage com maior intensidade quando os sentimentos acompanham os pensamentos. A emoção é o catalisador que transforma ideias em realidade concreta. Mas não é só isso. A visualização emocional também prepara você para enfrentar a realidade difícil. Ao sentir antecipadamente as vitórias e as recompensas, você treina a mente para reconhecer oportunidades, mesmo em meio às dificuldades. Você passa a notar detalhes que antes passavam despercebidos, pessoas que se tornam aliados, sinais que indicam a direção certa. A emoção torna a percepção mais aguçada e a determinação mais sólida. É como se você já estivesse vivendo seu futuro e pudesse se orientar por ele no presente. E aqui está um ponto crucial. Muitos falham justamente porque visualizam sem emoção ou sentem emoção sem foco. Eles imaginam o sucesso de forma vaga ou apenas se deixam levar por sentimentos passageiros de excitação. O segredo está em combinar os dois com disciplina. Cada visualização deve ser acompanhada de intensidade emocional. Cada emoção deve ser direcionada para algo específico, definido, concreto. Quando você consegue fazer isso, o cérebro começa a alinhar pensamentos, decisões e ações com essa realidade imaginada, tornando-a inevitável. Visualizar também fortalece a resiliência. Ao experimentar mentalmente o sucesso,
Antes de alcançá-lo, você cria confiança, coragem e paciência. Obstáculos que antes pareciam impossíveis tornam-se desafios temporários, porque você já viu que é capaz de superá-los. Cada fracasso ou dificuldade deixa de ser uma sentença definitiva e se torna parte do processo natural de atingir algo maior. A visualização emocional ensina a mente a persistir, a encontrar caminhos alternativos, a transformar a adversidade em aprendizado. E ainda mais importante, a emoção intensifica o desejo. Napoleon Hill dizia: o desejo ardente, combinado com a fé e a emoção, é a chave que abre todas as portas. Quanto mais você sente sua vitória, mais intensa se torna a motivação para agir, mais firme se torna a persistência, mais claras se tornam suas decisões. A emoção dá sabor à visão, e a visão dá direção à emoção. Juntas, elas criam uma força que move montanhas, que supera limitações e que transforma o impossível em realizável. Agora, imagine sua vida daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não apenas veja o cenário, mas sinta cada vitória, cada desafio superado, cada alegria e cada conquista como se estivesse acontecendo agora. Sinta a satisfação, o orgulho, a gratidão. Sinta cada detalhe da vida que deseja criar e perceba como isso muda sua mente, seus hábitos, suas decisões, até a forma como você caminha pelo mundo. A visualização emocional é, em essência, uma preparação do ser inteiro para aquilo que ele deseja alcançar. E há algo ainda mais poderoso nisso. Quanto mais você pratica a visualização emocional, mais você se torna uma pessoa que naturalmente atrai as circunstâncias e pessoas certas. É como se o universo reconhecesse a consistência da sua intenção e da sua emoção e começasse a alinhar eventos, coincidências e oportunidades que antes pareciam impossíveis. Hill sempre enfatizou que grandeza não é sorte, é a consequência inevitável de alinhamento interno profundo, de clareza de propósito, ação persistente e emoção intensa. Portanto, a visualização emocional não é um truque ou uma ilusão, é a engenharia interna da realidade. Cada vitória começa como um quadro na mente, cada conquista como uma onda de sentimento profundo que direciona a ação. E quando você combina essa prática com fé, propósito e persistência, não há obstáculo grande o suficiente para impedir seu progresso. Cada passo se torna mais claro, cada escolha mais firme, cada dia mais próximo da realização completa dos seus sonhos. E assim, ao dominar a visualização e a emoção, você começa a compreender que o sucesso não é um ponto distante no futuro. Ele é cultivado aqui, agora, dentro de você, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada momento vivido com intenção e intensidade. Se você já explorou a força da mente, a fé inabalável, a clareza de propósito, a persistência e a visualização emocional, então está pronto para compreender um princípio que muitos ignoram, mas que governa silenciosamente todas as realizações: a lei da atração e o alinhamento da energia interior com o universo. Napoleon Hill dizia que o que a mente domina, a vida acompanha. Tudo o que você emite, consciente ou inconscientemente, retorna para você. Ideias, atitudes, vibrações, pensamentos. O mundo físico responde àquilo que a mente já percebe, sente e projeta. Imagine por um momento que você é como um ímã poderoso, capaz de atrair pessoas, situações e oportunidades de acordo com a energia que emite. Se a sua mente está cheia de dúvida, medo e incerteza, é isso que você atrairá: dificuldades, bloqueios e desafios desnecessários. Mas se sua mente está alinhada com fé, ação, propósito e emoções vibrantes, você começa a perceber que o universo parece conspirar silenciosamente a seu favor. Não é mágica. É a consequência natural de um alinhamento profundo entre o que você deseja
e o que você sente. A maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas vivem a vida reagindo a circunstâncias externas, acreditando que o mundo decide seu destino. Mas a verdade, que Napoleon Hill enfatizou repetidamente, é que você decide seu destino todos os dias, através daquilo que pensa, sente e faz. Cada decisão, cada atitude e cada sentimento emite uma frequência e o universo responde de acordo com ela. Isso significa que o alinhamento não é passivo. Ele exige consciência, disciplina e intenção. E aqui está o detalhe mais poderoso. Quando você está totalmente alinhado, obstáculos que antes pareciam insuperáveis se tornam oportunidades. Pessoas que poderiam ser adversárias se transformam em aliados. Portas que pareciam fechadas se abrem com facilidade. Ideias que antes pareciam impossíveis surgem naturalmente. Hill nos lembra que a sorte não é coincidência. É a manifestação de princípios que foram compreendidos e aplicados. A lei da atração não funciona de forma automática. Ela funciona de forma consistente quando a mente, o coração e a ação estão em sintonia. E não se engane, o alinhamento verdadeiro vai além do simples desejo. Ele exige consistência interna, uma congruência entre pensamento, emoção e comportamento. Se você deseja riqueza, mas age com medo ou dúvida, ou se seu coração não está envolvido, a energia que você projeta será fraca, dispersa e ineficaz. Mas quando cada parte de você está engajada, mente, coração e ações, você se torna como uma força irresistível da natureza. O mundo, silenciosamente, começa a se mover para acomodar sua visão, e oportunidades aparecem de maneiras que você nunca poderia ter planejado. Agora, imagine o alinhamento total na prática. Cada manhã, você acorda com um propósito definido. Cada passo que dá é direcionado para a realização dos seus objetivos. Cada pensamento é cultivado com cuidado e cada emoção é sentida profundamente, conectando você ao que deseja criar. Pessoas surgem para ajudá-lo, situações se organizam, ideias fluem e até os obstáculos são redirecionados para ajudá-lo a crescer. Não é coincidência, é a lei da atração funcionando no nível mais profundo, quando você se alinha com clareza, intenção e emoção intensa. E há algo ainda mais profundo nisso. O alinhamento também significa coerência interior. Quando você age de acordo com seus valores, quando seus desejos mais profundos não entram em conflito com seus princípios, o universo responde de forma mais rápida e abundante. Hill dizia que o homem que domina a si mesmo e mantém sua mente alinhada com seus objetivos torna-se imbatível. A verdadeira riqueza, o verdadeiro sucesso e a verdadeira felicidade surgem dessa coerência interna, dessa harmonia entre quem você é, o que deseja e como age. Finalmente, a lei da atração e o alinhamento ensinam que não há necessidade de forçar, empurrar ou lutar contra o mundo. O poder está dentro de você, e o universo responde naturalmente à energia que você emite. O segredo não é manipular circunstâncias externas, mas criar uma frequência interna que corresponda ao que você deseja manifestar. Cada pensamento consciente, cada emoção sentida com intensidade, cada ação deliberada é um passo na direção da vida que você está destinado a viver. Se você dominar esse princípio, perceberá algo extraordinário. A vida deixa de ser um conjunto de eventos aleatórios e se torna uma dança sincronizada, onde cada oportunidade, cada encontro e cada resultado se alinha perfeitamente ao seu propósito e à sua visão. E então, o sucesso deixa de ser um sonho distante e se torna uma realidade inevitável, pois você aprendeu a harmonizar mente, emoção e ação com o poder silencioso do universo. Depois de compreender a força da mente, a importância da fé, a necessidade da ação,
a clareza de propósito, a persistência, a visualização e o alinhamento com o universo, surge uma pergunta inevitável: como manter tudo isso vivo todos os dias? A resposta está em uma qualidade que poucos dominam, mas que sustenta todas as grandes conquistas humanas: o autodomínio. Napoleon Hill sempre afirmou que o homem que aprende a dominar a si mesmo conquista um poder maior do que aquele que domina cidades, empresas ou impérios. Porque o verdadeiro campo de batalha nunca foi o mundo exterior. O verdadeiro campo de batalha está dentro da mente humana. Todos os dias você trava pequenas guerras internas. A guerra entre agir e procrastinar. A guerra entre disciplina e conforto. A guerra entre continuar ou desistir. E quase sempre essas batalhas acontecem em silêncio, longe dos olhos do mundo. O sucesso não nasce nos momentos de aplausos. Ele nasce nos momentos invisíveis, quando ninguém está olhando, quando ninguém está incentivando, quando apenas você e sua consciência sabem qual decisão precisa ser tomada. Muitos imaginam que as pessoas que alcançam grandes resultados possuem algum tipo de talento especial ou sorte extraordinária. Mas a verdade é muito mais simples e muito mais poderosa. Elas aprenderam a governar a si mesmas, governar seus pensamentos, governar suas emoções, governar suas ações. Isso é autodomínio. Imagine por um instante um capitão navegando em um mar revolto. Ondas gigantes se levantam, ventos sopram violentamente e a embarcação parece pequena diante da imensidão do oceano. O capitão não pode controlar o mar, mas pode controlar o leme. Assim é a vida. Você não controla tudo o que acontece ao seu redor, mas pode controlar sua reação, pode controlar sua disciplina, pode controlar o rumo que decide seguir. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Elas acreditam que motivação é suficiente, mas motivação é passageira. Ela aparece em momentos de entusiasmo, mas desaparece quando surgem dificuldades. A disciplina, por outro lado, permanece. Disciplina significa agir mesmo quando a motivação desaparece. Significa continuar trabalhando quando ninguém está observando. Significa levantar-se novamente, mesmo depois de uma queda dolorosa. Napoleon Hill observou durante décadas as pessoas mais bem-sucedidas do mundo e percebeu um padrão comum entre elas. Elas desenvolveram hábitos mentais que fortaleciam sua disciplina diariamente. Essas pessoas não esperavam sentir vontade de agir. Elas simplesmente agiam. E quanto mais agiam, mais forte se tornava sua capacidade de continuar. É assim que a disciplina se constrói. Não em grandes decisões ocasionais, mas em pequenas escolhas repetidas todos os dias. Cada vez que você escolhe trabalhar em seu objetivo, quando poderia desistir, sua disciplina cresce. Cada vez que você mantém o foco enquanto o mundo se distrai, sua força interior aumenta. Cada vez que você resiste ao impulso de abandonar seu propósito, você fortalece o músculo invisível do autodomínio. Com o tempo, essas pequenas vitórias internas criam algo extraordinário: confiança profunda em si mesmo. E essa confiança muda tudo. Quando você confia em sua própria disciplina, o medo perde força, a dúvida perde espaço. A procrastinação começa a desaparecer. Você começa a perceber que não depende mais de circunstâncias externas para agir. Sua motivação passa a vir de dentro. E esse é um dos maiores poderes que um ser humano pode desenvolver. Mas existe um aspecto ainda mais profundo do autodomínio: o controle da mente emocional. A mente humana é facilmente influenciada por emoções momentâneas. Frustração, ansiedade, irritação, desânimo. Essas emoções podem surgir de forma repentina e, se não forem controladas, podem destruir semanas, meses ou até anos de progresso.
Hill ensinava que a pessoa disciplinada aprende a observar suas emoções sem permitir que elas governem suas decisões. Ela sente o medo, mas não permite que o medo decida. Ela percebe o desânimo, mas não permite que o desânimo a paralise. Ela reconhece o cansaço, mas não permite que ele determine o fim da jornada. Essa capacidade de continuar avançando, mesmo quando as emoções tentam empurrar você na direção oposta, é uma das maiores expressões de autodomínio. E é exatamente isso que separa aqueles que apenas começam daqueles que realmente chegam ao destino. Observe a história de qualquer grande realizador. Você encontrará fracassos, críticas, momentos de dúvida, momentos de solidão, mas encontrará também algo mais forte que tudo isso: disciplina constante, disciplina para continuar aprendendo, disciplina para continuar tentando, disciplina para continuar acreditando. E com o tempo, essa disciplina se transforma em algo ainda maior: caráter. O caráter de uma pessoa é moldado por suas decisões repetidas. Cada escolha fortalece ou enfraquece quem ela se torna. Quando você escolhe o caminho da disciplina, você não está apenas construindo sucesso. Você está construindo a versão mais forte de si mesmo. E quando essa versão se manifesta completamente, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a perceber sua determinação. As oportunidades começam a surgir com mais frequência. A confiança que você transmite começa a influenciar o mundo ao seu redor. Porque o autodomínio cria uma energia poderosa, uma presença silenciosa que comunica ao mundo que você é alguém que não abandona seus objetivos facilmente. E pessoas assim são raras. Elas são aquelas que mudam suas próprias vidas e muitas vezes mudam o mundo ao seu redor. Por isso, antes de buscar dominar circunstâncias externas, domine sua própria mente. Antes de tentar controlar o mundo, aprenda a controlar suas decisões diárias. Porque quando você conquista o autodomínio, todas as outras conquistas se tornam possíveis. Depois de compreender o poder da mente, a força da fé, a importância da ação, a clareza de propósito, a persistência diante das dificuldades, a visualização emocional, o alinhamento com o universo e o autodomínio, surge uma percepção que transforma completamente a forma como vemos a vida. O sucesso nunca foi algo distante. Ele nunca esteve escondido em um futuro inalcançável. O sucesso sempre esteve no momento presente. Muitas pessoas passam anos imaginando que um dia, no futuro, tudo finalmente acontecerá. Elas acreditam que chegará um momento mágico em que as circunstâncias serão perfeitas, em que todas as dúvidas desaparecerão e em que a vida finalmente começará a dar certo. Mas a verdade é muito mais simples e muito mais poderosa. A vida acontece agora. Cada decisão tomada neste instante está moldando o caminho que você seguirá amanhã. Cada pensamento cultivado hoje está plantando sementes que irão florescer no futuro. E cada ação realizada neste momento está construindo silenciosamente a realidade que você viverá. O sucesso não é um destino distante. Ele é um processo diário, uma construção contínua, feita de escolhas aparentemente pequenas, mas extraordinariamente poderosas. Imagine por um instante alguém que deseja transformar completamente sua vida. Essa pessoa pode esperar anos por oportunidades, esperando que algo externo aconteça. Ou pode fazer algo muito mais poderoso: começar agora. Começar a pensar de forma diferente. Começar a agir com mais propósito. Começar a acreditar que seus sonhos não são apenas possibilidades distantes, mas direções reais que podem ser seguidas. Esse é o momento em que tudo muda. Porque quando uma pessoa decide viver como se seus sonhos já estivessem a caminho de se tornar realidade, sua postura muda. Sua energia muda. Sua forma de agir muda.
Ela deixa de caminhar com dúvida e passa a caminhar com intenção. Ela deixa de esperar aprovação externa e passa a confiar em sua própria visão. Ela deixa de temer o fracasso e passa a enxergar cada desafio como parte natural do crescimento. E é exatamente nesse ponto que a transformação acontece. Não de forma repentina ou milagrosa, mas de forma consistente e inevitável. Cada dia vivido com propósito fortalece a mente. Cada obstáculo enfrentado com coragem fortalece o caráter. Cada pequena vitória fortalece a confiança interior. Com o tempo, aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar realidade. As oportunidades começam a surgir. As conexões certas aparecem. As ideias se tornam mais claras. E aquilo que começou como um simples pensamento na mente começa a ganhar forma no mundo real. Essa é uma das maiores verdades ensinadas por Napoleon Hill ao longo de seus estudos sobre sucesso e realização humana. A realidade exterior sempre segue a direção da mente disciplinada. Mas há algo ainda mais profundo nisso. Quando você vive com propósito, fé e ação constante, você não transforma apenas seus resultados. Você transforma quem você é. A pessoa que emerge desse processo é mais forte, mais consciente e mais preparada para lidar com qualquer desafio. Essa pessoa entende que o sucesso não é apenas riqueza ou reconhecimento. O verdadeiro sucesso é a liberdade de criar a própria vida, é a capacidade de escolher seu caminho, é a coragem de continuar avançando mesmo quando o mundo parece incerto. E quando alguém chega a esse nível de consciência, percebe algo extraordinário. Os sonhos nunca foram apenas sobre conquistar algo externo. Eles sempre foram sobre descobrir o próprio potencial interior. Cada desafio enfrentado foi uma oportunidade de crescimento. Cada obstáculo superado foi um passo em direção a uma versão mais forte de si mesmo. Cada decisão tomada com coragem foi uma declaração silenciosa de que a vida pode ser construída com intenção. E então surge uma pergunta final. Uma pergunta simples, mas poderosa. Se você já compreende o poder da sua mente, da sua fé, das suas ações e da sua disciplina, o que está esperando para começar? Porque o momento ideal não está no futuro. Ele está aqui, agora, neste exato instante. O caminho para seus sonhos não começa amanhã. Ele começa no momento em que você decide caminhar. E quando essa decisão é tomada com convicção, quando a mente se alinha com o propósito e quando a ação acompanha essa visão, algo inevitável acontece. A vida começa a responder. O mundo começa a se reorganizar. E aquilo que antes parecia um sonho distante começa, lentamente, a se tornar realidade. Porque no momento em que você decide viver com coragem, clareza e determinação, você descobre algo que sempre esteve dentro de você: o poder de criar sua própria história. E essa história começa exatamente agora. Talvez, neste momento, você esteja percebendo algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem compreender: o poder que existe dentro da sua própria mente. Tudo o que você leu até aqui não foi apenas uma história. Foi um convite. Um convite para enxergar sua vida de uma forma diferente, para perceber que seus sonhos não são apenas desejos distantes, mas possibilidades reais, esperando pela sua decisão de agir. Pense por um instante. Quantas vezes você deixou um sonho para depois? Quantas vezes você acreditou que ainda não era o momento certo? A verdade é que o momento perfeito nunca chega. O que existe é apenas uma decisão. A decisão de acreditar, de agir e de continuar, mesmo quando o caminho parecer difícil. Grandes transformações começam em silêncio. Começam dentro da mente, dentro do coração, dentro daquela pequena voz que diz que você nasceu para algo maior. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, talvez seja porque essa voz já está despertando dentro de você agora.
Se este vídeo fez você refletir, se essas palavras despertaram algo dentro do seu coração, então eu quero fazer um convite simples, mas muito importante. Inscreva-se no canal, porque aqui nós estamos construindo uma comunidade de pessoas que acreditam no poder da mente, no poder da ação e no poder de transformar a própria vida. Deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessas palavras neste momento. E eu quero muito saber de você. Comente aqui embaixo qual é o sonho que você decidiu começar a perseguir a partir de hoje. Lembre-se, o mundo muda quando uma pessoa decide não desistir de si mesma. E talvez, depois de hoje, essa pessoa seja você.